Aula 16 do nosso curso de Desenvolvimento para a Web, curso de HTML e CSS, e hoje veremos como controlar imagens de fundo, imagens e cor de fundo, utilizando CSS, e vocês verão que teremos muitas possibilidades a mais. Eu vou abrir aqui já o meu site, o site que estamos construindo e que está de exemplo para download nas aulas anteriores. Vou abrir aqui com o Notepad++ o meu index, minha página inicial, e abrir também no meu navegador para ver como ele está. Ele já possui uma imagem de fundo, eu vou inclusive abrir os outros arquivos para ver se aqui eu consigo perceber, inclusive, que o fundo ele possui repetição, ele está quebrado. Outros também, outros arquivos aqui, eu vou utilizar até a galeria que eu utilizei na aula passada para mostrar para vocês que o fundo aparece aqui picotado, parece repetido. E existe como controlar isso com o CSS. Até então não cheguei a mencionar isso, justamente aguardando este momento. Então eu vou utilizar o arquivo galeria, vou fechar o index aqui, porque a galeria é até um pouco melhor de se ver aqui. Ele já está inclusive com o CSS aberto aqui na tag style, com a formatação de imagem para tamanho e para borda. Como fizemos para colocar fundos, tanto coloridos quanto imagens? Eu já possuo esse fundo e ele está com uma cor aqui e está com esta imagem, que é a seeds.jpg, colocada dentro da tag body no HTML com o atributo background. Eu vou retirar isso aqui, mas antes eu vou mostrar para vocês como se faz para colocar, por exemplo, cor de fundo. Vou dar um Enter aqui para colocar uma outra propriedade e valor no meu CSS. E a propriedade que altera fundos na minha página é a background. Para isso, eu tenho que colocar, então, tenho que tenho que configurar, direcionar o CSS qual elemento será configurado, que é o meu fundo de página, o meu fundo do corpo da página, ou seja, o body. Exatamente como eu coloquei aqui, eu vou colocar também no body aqui, formatar o elemento body aqui no meu CSS. E para isso, vou dar o Enter aqui para ficar mais organizado, vou usar então o background como propriedade. E um valor possível é justamente esta cor aqui, que eu posso aproveitar aqui, vou copiar e colar, e vou apagar já isto aqui. Pronto. Então, agora eu já não tenho declarado nenhuma configuração dentro do meu HTML, perdi tudo, inclusive a imagem que estava lá. Eu só tenho declarado esta cor que eu coloquei no CSS. Esta aqui. Dar uns espaçamentos a mais que a gente possa ver. Esse trecho aqui está configurando com a propriedade background e o valor a cor em hexadecimal, que já estava lá. Vou salvar e vou ver como ficou aqui. Olha só. Então, esta cor marrom, que é relativo a esta cor aqui. Se eu colocar, por exemplo, um outro valor aqui, vou colocar um valor black, o meu fundo vai ficar preto. Olha lá, fundo preto. Ou seja, a propriedade background funciona perfeitamente. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar com o valor ali que estava. Cor, então, é muito simples de se fazer, se configurar usando o background. E eu não necessito mais configurar com o BGColor aqui dentro do HTML. Muito mais simples. Existe uma outra forma que vocês verão muito ser aplicadas, que é o background traço color, hífen color. Funciona da mesma forma, tanto que se eu salvar aqui e atualizar a minha página, ele volta para esta cor marrom aqui, funciona perfeitamente, inclusive é uma forma um pouco mais especificada de se colocar cor. Isso porque, vou dar um ponto e vírgula aqui, eu posso também utilizar uma outra propriedade que é o background image.
O background image, como o próprio nome sugere, adiciona não cor, mas imagens de fundo. E qual é o valor? É o endereçamento da imagem. E para isso eu vou colocar URL, valor URL, entre parênteses, o endereço da imagem. Então eu vou colocar aqui entre parênteses o caminho em que está a imagem. Se ela está dentro de uma pasta, eu coloco o nome da pasta, né? Imagens, e o nome da imagem seguido da extensão, CIDS. Não precisa aspas, não precisa nada. E aí volta a minha imagem lá. Ou seja, funciona perfeitamente também o background image. E ele dá preferência para imagem ao invés da cor lá, né? Se não tiver imagem, ele volta para a cor e assim por diante. Mas como eu faço para controlar essa imagem de fundo? Porque eu continuo com o mesmo problema, mesmo tendo adicionado a imagem novamente utilizando o CSS. Se eu aumentar aqui a minha janela, eu continuo com a imagem repetida. Para isso, eu possuo outras propriedades CSS que controlam a posição da imagem e como ela é exibida no meu site, e estas formas não existem, inclusive, no HTML, que é o background repeat. Background repeat faz com que eu consiga controlar a repetição da imagem. Então, se eu colocar como valor no repeat, exatamente como eu coloquei aqui, background hífen repeat e depois de 2 pontos o valor no repeat, olha o que acontece com o meu fundo. Ele coloca a imagem uma única vez, não repete ela, e após isso, caso falte espaço, aqui quase sobra espaço na verdade, é exibido a cor que eu tenho de fundo. Se eu não tenho cor de fundo, ele exibe a cor branca no navegador. Então, no repeat é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é controlar a repetição para que ela aconteça somente para os lados e somente para baixo. Dessa forma, se eu quiser que ela repita somente para os lados, eu coloco xrepeat. Xrepeat, se a minha imagem ela for menor, ela vai repetir para os lados. E o yrepeat para baixo, para o eixo y, ou seja, para baixo. Então, se eu salvar aqui e atualizar, a minha imagem volta a ser repetida para baixo. Isso se ela for menor que a janela do navegador, como é o meu caso. Tá? Vou voltar aqui para o no repeat, para ele não repetir, porque eu quero mostrar outras propriedades para vocês. Uma outra propriedade muito interessante é a propriedade em que eu consigo controlar o tamanho da minha imagem. Para isso, existe a propriedade background size. Background hífen size. Eu posso colocar um tamanho fixo, posso colocar um tamanho em porcentagem, e eu vou testar aqui um tamanho fixo. Vou colocar aqui 300 pixels. Percebam que ele colocou de largura 300 pixels e a altura proporcional para que a imagem não se distorça. Então ali eu tenho um tamanho fixo, e se eu aumentar aqui, posso colocar para 500, ficou com 500 pixels ali o tamanho da minha imagem no fundo do meu site. Melhor que o tamanho fixo, eu posso colocar em porcentagem. Então, se eu colocar, por exemplo, 50%, a minha imagem ela ocupa 50% da janela do navegador. E se eu aumentar a janela do meu navegador, eu noto que a imagem de fundo aumenta proporcional a esses 50%. E posso também colocar, uma das melhores opções é o 100%. Assim, ela ocupa 100% da largura do navegador, e se eu aumentar aqui, ela vai aumentando proporcionalmente sem cortar a imagem. Outra propriedade, além da repetição que eu posso controlar e do tamanho, é também a posição. Então aqui existe o background position, que eu consigo com alguns valores controlar a posição da imagem. Para isso eu vou voltar aos 50% para que ela não ocupe o tamanho total, e assim
a posição original, a posição padrão é à esquerda, como geralmente é inclusive no texto. Mas se eu quiser, eu posso colocar a position right. E assim ela fica alinhada à minha direita. Mas percebam que ela ficou alinhada à direita, porém ela ficou no centro da página. No centro aqui, alinhado aqui na vertical. E eu posso controlar, então, na verdade, duas posições. O alinhamento horizontal e o alinhamento vertical, de cima para baixo. Então, se eu quiser que ela fique no topo, eu coloco depois do right, top, com espaço. Assim, ela fica no topo e à direita. Se eu quisesse que ela ficasse no meio, eu colocaria center ou middle, e embaixo eu colocaria bottom, com 2 T's. Sendo assim, ela vai ficar na base sempre do meu site. Vou colocar aqui voltar para o top e testar a outra possibilidade, que é o center aqui no primeiro valor do alinhamento na horizontal. Assim ela vai ficar no centro da minha página. Sempre no centro. Olha lá. E ocupando 50%. Vou voltar aos 100%. Esse exemplo serviu só para mostrar para vocês o controle de posicionamento, que também é possível utilizando o CSS. Outra possibilidade interessante é controlar a rolagem, porque existe uma característica muito interessante que é, ao rolar a página, se ela possui o conteúdo suficiente, se ela possui muito conteúdo, como aqui, tem a barra de rolagem aqui, a altura da página é grande devido ao conteúdo, o background ele rola junto. E existe uma possibilidade de ele ficar fixo, com a possibilidade da propriedade background attachment. Background attachment. Um dos valores do background attachment é o fixed. E é esse que vamos nos ater. O fixed faz com que, vou atualizar aqui, ao eu rolar a página, o meu fundo não rola junto. Isso faz com que ele não seja mais cortado. Olha que interessante, pessoal. Tá? Se eu diminuo a janela, aí sim, ele aparece ali o corte, tá? Mas se eu coloco em tela cheia e eu rolo o conteúdo, o meu fundo ele fica fixo, minha imagem de fundo fica fixa no fundo. Isso dá um efeito bem legal, porque só o conteúdo rola e não a imagem de fundo. E mesmo com a janela menor, aqui, o meu fundo continua fixo. Como ele é menor ali, como ele possui uma altura não tão grande da página, mesmo com 100% de largura, acaba sendo exibido ali a cor de fundo, porque há o corte, mas o fundo ele continua fixo. Então, background attachment é uma ótima opção se você não quiser que o fundo role junto com o valor fixed. Então, olhem a quantidade de controle e de possibilidades que eu tenho de imagens, de controle de imagens de fundo utilizando o CSS, coisa que somente com HTML não seria possível. Então, o CSS é a cereja do bolo para o design das nossos sites. E, para finalizar, outras possibilidades também bem interessantes para que o fundo não seja cortado, ou pelo menos diminua esta possibilidade aí. Aqui no background size eu coloquei 100%, que é um bom valor para a largura, mas existem mais duas possibilidades, que não são valores numéricos, são valores pré-setados, que um deles é o contain. O valor contain faz com que o maior valor da página, ou seja, nesse caso a largura, ela é mais larga do que alta, na verdade a imagem, né? O maior valor da imagem é a largura, faz com que ela ocupe toda a página. Muito semelhante ao 100%. Então, se eu atualizar aqui, salvar e atualizar, ó, ela ocupa o 100% na minha largura. E ela vai se ajustando. Agora existe um outro valor, além do contain, que é o cover.
O cover faz exatamente o contrário do contém. Sem distorcer a imagem, ele faz com que o menor valor dela, no caso a altura, ocupe todo o tamanho. Com isso, ele não vai distorcer a imagem, mas vai cortar a imagem. Vamos testar o cover aqui. Salvei. Vou atualizar. E olha só. A minha altura foi totalmente preenchida. Não há mais, mesmo que eu diminua a página, eu não consigo perceber mais a imagem de fundo. Porém, quando eu redimensiono a imagem, parte da imagem ela é cortada, se ajustando à página. Olha só. Então, o cover ele é um ótimo valor para que não seja cortado a imagem, não exibindo, por mais que a imagem seja pequena de fundo, não exiba a cor de fundo. Porém, a imagem vai ser cortada, então a imagem tem que ser muito planejada, de preferência com um editor gráfico, com um Photoshop, para que não seja, ou pelo menos que se for cortada, não impacte tanto no visual. Mas é um ótimo valor, com certeza, o cover, para que o site de vocês fique mais bonito e com a imagem preenchendo totalmente a página. Com isso, possuímos controle completo ou praticamente completo dos nossos fundos de página e essas são excelentes propriedades e valores para vocês implementarem na página de vocês. Eu vou colocar isto aqui também nas outras páginas, vou testar em outra página só para concluir, fechar minha galeria aqui e vou abrir aqui a página Index, que é o que eu tinha aberto no início. Ela possui uma imagem, mas ela também não está exibindo totalmente a imagem. Então, vou abrir aqui ela. Pronto, ela já tem bastante CSS que eu utilizei nas páginas anteriores. E vou usar a imagem da Dragonfly aqui, sem cor de fundo, desta vez. Então, vou abrir aqui a tag body, o elemento body. Pronto. E vou colocar aqui o background image. Lembrando que se eu quiser colocar uma imagem, assim como eu coloquei cor no início, eu posso colocar simplesmente background também com valor URL. Vai funcionar. Eu não preciso colocar necessariamente o traço image. Ele só fica um pouco mais especificado, mas assim eu também vai funcionar. Tanto que muitos colocam somente background aqui, uma imagem e espaço uma cor aqui. Também funciona. Então existem muitas possibilidades no CSS. Ele é muito maleável, ele é muito versátil. Um código, uma linguagem extremamente fácil e muito versátil. Eu vou abrir então aqui o meu index, vou atualizar com tudo isso e a princípio nada aconteceu. Eu somente troquei a configuração utilizando o CSS ao invés do HTML, tanto que eu apaguei ali. Agora sim eu vou utilizar os controles que eu tinha feito antes. Vou colocar aqui o background repeat no repeat, como valor para ela não se repetir. E vou colocar aqui o background size. Vou colocar também o background attackman como valor fixo, fixed. Para a rolagem não funcionar, aqui. Acho que eu não salvei. Salvar aqui a ponto e vírgula aqui. Pronto. Aí, ó. Então ali minha libélula já aparece fixa ali. Claro que quando eu coloco em tela cheia de acordo com o cover, ele já não exibe, mas quando ele está em tela menor, ele já exibe ali uma parte da imagem ou a asa ali, de acordo com o redimensionamento da imagem, da janela. E aqui em posição fixa. Olha só que interessante. Então eu consigo também controlar tudo que eu fiz na página anterior, eu também consigo utilizar aqui na minha página, em outras páginas. Funciona perfeitamente de acordo com a imagem de fundo, de acordo com o conteúdo. Eu posso ir brincando com o layout, posso ir configurando de acordo com o que eu desejo e tendo muito mais possibilidades no meu design de sites. Espero que tenha ajudado esta aula para vocês. Se está curtindo o conteúdo,
Não se esqueça de colaborar com o nosso canal curtindo e marcando o sininho e comentando também. Isso ajuda muito para que possamos continuar fazendo vídeos, tutoriais e cursos gratuitos para vocês. Grande abraço e até as próximas aulas.